sistemas é que assim que o oficial de justiça logar no sistema, né, vai ter a opção aqui do sistema SM, que é o Sistema de Controle de Mandados. Bom, quando ele entrar, no caso, hoje é dia 6, eu vou explicar isso um pouquinho melhor, um pouquinho na frente, mas tem essas duas opções aqui de competência decorrida, né, o período decorrido ou o período vigente. O período vigente é o mês atual, né, ou seja, os cumprimentos do mês atual, e o decorrido é o do mês anterior. Eu vou entrar aqui no decorrido para mostrar como é que funciona e tal, porque no vigente ainda não tem nenhum desse mês, né? Só para mostrar como é que é a tela. No caso aqui, o período é do dia 1º do mês até o último dia do mês. No caso aqui é o mês anterior, né, para o decorrido. E existem duas listagens, né? São os mandados cumpridos, pendentes de complementação, e deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E os mandados cumpridos e complementados, certo? O sistema, ele busca as informações ele não busca direto dos sistemas, ele busca o sistema que consolida as informações do PJE e do TEMES. Por causa disso, as informações têm um atraso de um dia para acontecer essa consolidação. E aí, por causa desse atraso de um dia, a gente tem um período adicional, né, no mês seguinte, que foi definido em 5 dias corridos até o dia 5 do mês subsequente para fazer essa complementação. E aí é isso que significa esse decorrido vigente. O vigente é o mês atual, e o decorrido é se a gente estiver dentro desse período de transição, né, que são os 5 dias, ele vai ficar disponível essa opção aqui. No caso hoje é dia 6, mas já teria passado, né? Mas a gente colocou aqui para eu conseguir mostrar essa opção. Bom, o sistema ele é bem simples, né? Aqui vão aparecer os mandados que constam como cumpridos lá nos sistemas de origem, PJE e TEMES. A gente está verificando ainda a questão do CEU. Aqui vou ter algumas informações sobre tipo, destinatário, e o número do processo, data de ciência, e a ID também do mandado, para que o oficial identifique qual é esse mandado, né, para que ele possa complementar. E aqui vai ter as opções da forma de cumprimento. Atualmente tem 3, carro oficial, carro próprio e meio eletrônico. Então, o sistema é simplesmente feito para salvar essas formas de cumprimento, né? Digamos que esse aqui foi carro próprio, né? Esse aqui carro oficial, a gente pode marcar aqui esses dois, digamos. E aí eu posso salvar ou individualmente só esse aqui, ou selecionar aqui quais que eu quero salvar com essas opções e salvar os selecionados. Quando eu salvar aqui, ele vai dizer que foram salvos, certo? E ele vai sair dessa lista aqui de pendentes de complementação e vai passar a aparecer na lista de cumpridos e complementados. Na lista aqui de cumpridos e complementados, eu não anotei, né, qual era o ID, mas tudo bem. Aqui vão aparecer os que já foram complementados com a forma que foi complementado, mas aí digamos que o oficial preencheu errado, digamos, né? Durante o período da competência, ou até o período de transição do mês seguinte, ele pode ainda vir aqui e alterar. Digamos, esse aqui não era carro oficial, esse aqui era para ser carro próprio. Aí ele pode alterar aqui, né, e salva esse aqui, aí passa a aparecer aqui carro próprio nesse aqui. Ou também pode marcar vários e alterar selecionados. Aqui, podem ver que alguns não estão habilitados, né, porque existe uma opção da chefia modificar, caso tenha sido tenha sido feito erroneamente, mediante uma justificativa. Tá. Nessa lupa aqui, a gente pode ver o histórico dessas modificações e eventuais justificativas. Por exemplo, eu vou clicar aqui, que aparece alguns detalhes, o sistema, no processo novamente, contabilizado sim ou não. Aqui é a data das ocorrências, quem alterou o que para qual opção, por exemplo.
É, bom, acho que da parte do oficial é mais ou menos isso. Eu até posso, Charles, Oi, dá para oi, Thiago. mostrar uma parte assim prévia do chefe, se quiser. Assim, já tem um pouquinho, não sei se seria o caso. Pode mostrar, Tá. claro. Então vou sair aqui do perfil do oficial. Vou entrar aqui. Novamente, SM. Esse aqui é um perfil de chefe. A gente vem aqui, aí inicialmente vai ter a, a lista dos oficiais, no caso aqui só tem um por enquanto. Diz quantos que ele tem pendentes, quanto que ele já complementou. Aí eu posso clicar nele para olhar a listagem dos mandados que ele já complementou. Então aqui aparecem as opções, o que ele preencheu lá, se foi modificado ou não pela chefe. Aí o que significa isso aqui? O chefe pode vir aqui e selecionar alguns desses e alterar selecionados ou alterar individualmente também. Aí aparece aqui quais que vão ser alterados. Ele pode mudar a forma de cumprimento ou marcar como não contabilizado, digamos que tenha sido um equívoco esse cumprimento. E isso tudo mediante uma justificativa. E pode salvar essa alteração. Os registros são salvos. Volta aqui. Aí eles vão ficar marcados aqui como modificado pela chefia. Sim, sim e sim, certo? Se a gente voltar lá na tela do oficial, voltar aqui. Opa. Aqui na listagem dos já complementados, aqueles 3 lá que foram modificados aparecem aqui como modificado pela chefia. Se tiver sido um engano, aí o oficial tem que solicitar ao chefe para que modifique novamente. E fica aqui registrado, né? Aliás, não foi esse aqui, né? Foi aqui um exemplo, né? Aqui aparece o nome do chefe que alterou e a justificativa, né? Acho que nesses aqui, bom, como ainda está em desenvolvimento, né? Então, algumas recorrências aí podem acontecer. Mas fica aqui registrado quem que modificou, qual a justificativa. E, bom, acredito que seja isso, Charles. Se eu estiver esquecendo de alguma coisa, a tela de relatórios a gente ainda não tem disponível para mostrar. A Dona Irã levantou a mão aí. Pode abrir o microfone, Dona Irã, e perguntar. Não, até o momento pode alterar enquanto estiver no período vigente. A partir do dia 6, né, que ficou definido como dia 6 do mês subsequente, não pode mais alterar do período anterior, porque o financeiro vai emitir o relatório já com aquelas informações que estão lá. Então, cada expediente fica separado. Vou marcar um para cada. Bom, nesse caso aí, acho que o Charles vai ter que me ajudar. Tiago não vai poder te responder isso, tá? É. Ele vai só explicar a questão do sistema, tá? Nesse caso aí, realmente não. Cada mandado. O segundo tribunal, mas não regulamentou em portaria, o que for feito pelo WhatsApp tem que marcar, o que for feito por carro próprio tem que marcar, e carro oficial.
A questão da diligência mista não está regulamentado. Vou ainda solucionar esses questionamentos, mais uma vez, para a diretoria geral, ainda não foram feitos. Mas Tiago não tem como te responder isso agora, nesse momento. Nem eu também não tenho. Mais alguém? Alguma outra pergunta? Francisco, levantou a mão. Uma pergunta. João Vaz. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Bom dia, eu sou João Vaz, oficial de Montes Altos. Sobre os mandados que a gente diligencia e não consegue encontrar o destinatário do expediente. No PJE, te marca como cumprido ou não cumprido? Você vai colocar cumprido e no campo do lado você vai dizer que não atingiu o objetivo. Isso é uma briga enorme aqui que a gente tem com as secretarias. Mas tem campo do lado no PJE para colocar isso? Você bota cumprido e depois tem um campo do lado que você diz uma espécie de resultado da diligência. Não, tem data de cumprimento. Data de cumprimento do mandato. Não. Tem um campo lá que tu preenche. Outra informação do lado. Tô com o PJE aberto aqui. Vai então, bote aí, cumprido. Aí depois do lado tem data de cumprimento do mandato e depois contagem do prazo. Não tem essa. Tem um campo antes desse aí. Não. No Temes que tem, viu? Isso não tem no PJE, não. Tem como inserir uma informação digitando. Só se for no teor da certidão, né? Não é isso aí não. Por favor, desliga o microfone, quem tiver com o microfone aberto, por gentileza. Porque depois vai ter tipo de documento, descrição. Aí na descrição. Na descrição. Pronto, é isso. Eu estava abrindo o PJE aqui. A descrição. Tu vai colocar que o cara mudou, que o cara foi para outra comarca, não encontrou, estava viajando. Como padrão aparece diligência, mas você pode alterar, colocar um texto mais acessível, tipo intimação negativa, por exemplo. Então já fica mais fácil para a secretaria identificar. Perfeitamente, isso mesmo. Assim, tem tipo de documento. Você sugere que eu coloque diligência, certidão ou certidão de oficial de justiça? Aqui a gente coloca certidão para não confundir com as certidões das secretarias. Aqui a gente coloca diligências. Na central de mandados a gente coloca diligências para não confundir com aquelas certidões de secretaria. Quem tiver com áudio aberto aí, por gentileza. Certo. Então, essa é a primeira pergunta. E sobre esse ID que aparece aqui no SCM, é o ID da expedição do mandado ou da nossa certidão devolvida? Isso aí o Tiago pode te responder, mas o que foi combinado junto à informática é o ID da certidão. Da nossa devolução, né? É isso, Tiago? Essa ID aqui? Isso. Não, é lá do expediente. Do expediente. Então é da secretaria, da confecção do mandato. Isso, mas não é o ID do documento do mandado. Lá na aba de expedientes, um mandado pode gerar vários expedientes. Sim. Aí cada expediente tem uma ID. No PJE é essa ID aqui. O do Temes, a gente, como o mandado não está... Não existe esse conceito, né, de expedientes separados, a gente ainda está vendo qual ID a gente vai colocar aqui no Temes. Mas então seria o ID da nossa devolução, né? Não do mandado em si, expedido pela secretaria. Tiago, não poderia ser o ID da certidão? Eu acho que seria mais interessante, porque, inclusive, há mandados com vários destinatários. Não, mas cada mandado com cada destinatário, ele tem que fazer um mandado para cada. Mas, inclusive, na resolução permite até 5, né? Não, mas no mesmo endereço. No mesmo endereço. Não pode ter endereços distintos com o ID, o mesmo ID. Aí tu vai ter prejuízo. Sim, mas aqui na secretaria estão fazendo o seguinte.
Inclusive, jurados de tribunal de júri. São 25 jurados, eles fazem um só documento. Tá com errado. ID, Tu não vai poder mais aceitar isso, cara. Tu não vai mais poder aceitar isso. O ID do documento pode ser até o mesmo ID do documento, mas cada ID tem que ser cada destinatário tem que ser um ID diferente. Deixa eu só explicar. Aí são gerados 25 expedientes para mim. Perfeito. 25 expedientes. Mas só que é um ID só lá do mandado, entendeu? No jurisconsulte, contabiliza, entendeu? Contabiliza. Por isso que eu estou perguntando se esse ID é do mandado ou é da minha devolução. Porque se for do mandado, eu estou sendo prejudicado. Não, mas eu posso verificar essa questão da ID se é da devolução. É melhor, Thiago, que Vou seja verificar. da devolução. Eu acho que Tá? seja interessante para a gente. Mas eu acho que é da porque a gente devolução. talvez a gente esteja falando de coisas diferentes. Não, essa é questão simples, da ó. ID do mandado. Ó, o seguinte, o mandado é expedido pela secretaria, certo? Certo. Tem um ID. Só que nesse meu caso aqui específico, são gerados 25 expedientes. E cada devolução de expediente gera um ID diferente. Sim, essa ID expediente é que é a ID que está aqui. Ah, então é do expediente da nossa Não devolução, não da nossa João, certidão. João, não é o ID do documento, é o ID do expediente. Do expediente. Ah, então tá ótimo. Então, O ID assim, do documento, ele pode ser um ID para os 25 jurados, Isso. mas o ID do documento tem que ser um para cada. O ID do expediente é um do para cada expediente. expediente. Da nossa, Exatamente. Então, eu acho que se for assim, ô Charles, eu não estou sendo prejudicado, né? De jeito nenhum. Ainda mais se tu estiver checando no jurisconsulte tá aparecendo, com certeza não vai ser No prejudicado. jurisconsulte aparece. Agora eu não sei nesse novo sistema, por isso eu estou perguntando qual é essa ID. Se é da expedição ou da devolução. Beleza. Massa. Obrigado. Ó, essa questão do ID, no painel do oficial de justiça, é só ver aqui os mandados que a gente tem, do lado aparece um númerozinho de ID. Então, se você vir que tem igual, é porque não está sendo feito individualizado, entendeu? Mas se você olhar que cada mandado aparece com seu IDzinho aqui diferente, então tá tudo certo. Mais alguém, gente, queira fazer uma pergunta? Eu, Claudinei. Pois não, Posso Claudinei, pode perguntar? perguntar, claro. Por exemplo, esse período vigente e o período decorrido. O vigente é a partir do dia 15 de setembro e esses decorridos foram os mandados devolvidos a partir do dia 1º? Não. O vigente é o mês atual, do dia 1º do mês atual até o último dia do mês, se for 30, 31 ou 28. Então, por exemplo, a partir do dia 15 de setembro, os mandados que a gente devolveu do dia 1º de setembro ao dia 14, eu tenho que ir lá nesse período que decorrido? Vigente. Vigente. Se você tiver no mês onde foi devolvido, é o período vigente. O período decorrido é o do mês anterior, até o dia, que pode ser complementado até o dia 5 do mês atual. Por exemplo, digamos que são mandados de agosto, né? Cumpridos em agosto. Uhum. Até o dia 5 de setembro, eles ainda podem ser complementados ou alterados. Depois desse dia, não mais. Mas o mês vigente é o mês de setembro. Ok. Obrigada, era isso. Bom dia, né? Joaquim Filho está falando. Dá para repetir novamente, porque falhou para minha ligação, falhou aqui para minha a questão do prazo para poder o período? Seguinte, o mês vigente é o mês atual, do dia 1º até o último dia do mês. Digamos que a gente esteja em setembro, né? Então, mandados cumpridos em setembro vão ser do mês vigente de setembro. A gente está hoje em setembro. O mês anterior, que é agosto, ele pode ser preenchido, né, complementado ou alterado até o dia 5 de setembro. Né? Existe um período de transição, porque como o sistema demora um dia para atualizar, a gente deu um períodozinho de transição para complementar, e aí o financeiro só vai emitir o relatório no dia 6, no caso.
Então, é isso que significa vigente, é o mês atual, o decorrido é o período anterior, desde que esteja até o dia 5, né? Então, a gente tem até o dia 5 para alterar o questão da forma de cumprimento do mês anterior. Isso. Perfeito. Aí, do dia 6 em diante, a folha de pagamento extrai aquele relatório e aí faz o devido pagamento. Exatamente. Pronto, então no caso seria de dia 1º até o dia 31, no caso, seria. Né? Isso, o vigente sim. Sempre o mês cheio, sempre Isso. mês cheio. Se for 30 ou 31, sempre meio cheio, tá? Pronto, entendi. Obrigado pela informação, amigos. Foi não. Charles, bom dia. Bom dia, quem é? Adriana. Oi, bom Adriana. dia a todos. Eu tenho uma pergunta em relação ao relatório do CEU. Para qual campo do Digidoc deve ser enviado e até qual dia? Adriana, a gente está tentando aí na informática, Tiago pode falar isso melhor, está tentando fazer ainda uma compilação do banco de dados do CEU com esse sistema novo, tá? Somente se não se conseguir essa forma dessa compilação, é que vai ter que ser feito manualmente. Outra pergunta. Eu acabei de chegar aqui da Rota, cumprir um mandado num condomínio. Era o filho da pessoa a ser intimada, né? Que mora. Na verdade, ele nem estava. Eu deixei meu telefone com a portaria para ele me retornar. Aí, no caso, essa diligência, houve deslocamento, mesmo que eu finalize por WhatsApp. Aí eu faço a certidão dizendo que me desloquei, e no caso ela é híbrida, né? Adriana, eu não tenho como te dar essa resposta agora. O PJ ele não quer pagar nenhuma que seja concluída por meio eletrônico, mas também não lançou regulamentação até agora, tá? Sim, entendi. Então, eu não tenho nem como te dar essa resposta agora, porque eles não querem pagar qualquer forma de intimação, mesmo a concluída por forma eletrônica, que é a híbrida, eles não querem pagar de forma alguma, mas também não lançou a regulamentação por portaria. Entendi. Então, eu confesso que eu não sei te dar essa resposta, amigo. Tá bom, obrigada, Charles. Obrigado. Charles. Pois não. Bom dia, Charles. Oi, Francisco. Pois não. Charles, a questão aqui, uma pergunta. Quando é que o sistema vai estar liberando a gente lá no Digidoc, no Sentinela? Nosso amigo Thiago pode te responder. Olha, eu vou te desligar a microfone, só que tá dando eco. A gente está trabalhando com prazo de entregar para homologação no dia 15 agora. E aí vai ter acho que mais uns dias para colocar em produção. Então não existe assim ainda um dia específico, nesse dia aqui pronto. Mas a gente está trabalhando para, acredito que na semana do dia, talvez na semana que termina no dia 23, mas eu não posso garantir ainda. Só mais uma dúvida em relação ao relatório manual. Para qual campo do Digidoc deveria ser enviado? Folha de pagamento? Ou vai ser criado um campo específico para isso? Folha de pagamento, tá? Folha de pagamento. Tá certo. Sobre o CEU, a gente está analisando ainda se a gente vai conseguir extrair essas informações para consolidar junto com o PJ e Temes, mas para essa versão inicial ainda não vai ter o CEU. Seria para uma versão posterior. Lembrando que só no mês que vem que vai ter a questão do acerto do custeio, tá? Então é só na folha final de outubro. Esse setembro ainda todos vamos receber o valor de 50 diligências mais o fixo lá de 800.
Aquele esse é o adiantamento, Charles? É um adiantamento. Ah, sim, entendi. Só, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A priori, seria automático, mas eu não vou ainda deixar essa resposta como oficial. Acredito que vai ser automático. Mas se tiver que requerer, pode ficar tranquilo que vai ser avisado. Diego fez uma pergunta. Opa, sim. Eu queria saber se os mandatos que a gente está cumprindo por WhatsApp agora, do dia 1º até o dia 15, né? Se a gente vai poder lá no sistema depois fazer a marcaçãozinha que foi por meio eletrônico, desses que a gente já cumpriu. Sim, pode sim. Tanto o meio eletrônico como o carro oficial, por exemplo. Ok. Murilo Caxias. Pois não, Murilo? Bom dia. Eu quero fazer só um pedido que vocês estudassem uma forma de simplificar, porque com o advento do PJE, oficial de justiça passou a ser auxiliar de escritório. Aqui, oficial de justiça abre o mandato, imprime mandato, grampeia mandato, e você está entendendo? E quando a gente vai certificar, né, a gente já coloca todas essas coisas, o PJE já tem todas essas coisas, o número do mandato, se foi intimação, você está entendendo? Então, eu vejo aqui, a questão do ID, por exemplo, é fácil colocar o ID do expediente, né? Porque já vem impresso nele. Porque se eu certificar e assinar, vai sumir da minha tela. E depois, para eu saber o ID da minha certidão, eu vou ter que abrir o processo para saber. Você já imaginou quanto tempo vai demorar isso para fazer? Então, veja bem, eu estou aqui de frente, tem ID, tem o tipo de intimação, tem o destinatário e tem o número do processo, entendeu? Eu acho que o número do processo e o destinatário já é suficiente para qualquer levantamento quantitativo, né? Então, é só esse o pedido. Se houvesse uma possibilidade de simplificar, para a gente demorar menos tempo preenchendo isso, olha, só para vocês terem uma ideia, aqui em Caxias, eu sei que todo mundo está soberbado, todo mundo tem serviço, mas só esse ano nós já fizemos 12 júris, tem mais 4 júris para o mês de setembro e mais 4 previstos antes para o final do ano. Só eu tenho distribuído e recebido 283 mandatos para cumprir. Então, mediante essa demanda, eu quero só fazer esse pedido, que fosse estudado um jeito de simplificar ao máximo essa forma de prestar conta. Só. Ok, Júlio. Com relação a esse o ID do documento, a gente está fazendo, o pessoal da informática fez pelo ID, não pelo ID do documento, em razão de que as secretarias utilizam o mesmo ID do documento para vários destinatários. Isso pode ser prejudicial. Por isso que tem que ser um ID distinto. Mas eu... Com a tecnologia e esse trabalho administrativo, a gente está cada vez mais sobrecarregado. Concordo com você. Mais alguém? Olha, só porém, mesmo que o ID seja idêntico para vários expedientes, que eu não conheço se realmente acontece, mas você já tem no formulário os destinatários diferentes. Né? Você já coloca o nome de pessoas diferentes, né, que foram utilizados para o cumprimento desse expediente, entendeu? Então, permanece o meu pedido. Mas entenda, você não vai preencher formulário, você não vai preencher nenhum formulário, você vai entrar no sistema e validar aquela certidão que você já devolveu no PJE. Você não vai precisar mais preencher formulário. Tá?
Essa listagem aqui, ela já vem puxada do que foi preenchido nos sistemas originários. A única coisa que tem que marcar aqui é essa forma aqui e salvar. Não precisa preencher essas informações aqui da esquerda. Elas já vêm aqui só para ajudar a identificar qual é o mandado. Ok, entendi agora. Entendi. Aí em cima o modelo. Entendi. Só uma informação, amigo. Na realidade, só do dia 1º de setembro até o final do mês, não está valendo nada ainda, só vai valer no mês seguinte, é isso? Aí o Charles... Me ajuda aí, Charles. Entendi a pergunta, por favor, repita. Não, é o seguinte, é porque a portaria, no caso, os mandatos que eu estou cumprindo agora, do dia 1º até o dia 30, final do mês, eles não vão contabilizar ainda nessa nova resolução, é isso? Eu não estou... Ou já vai aferir? Contabilizar ele vai, tu vai ter que validar até o dia 5 de outubro. Tá? Tu só não vai receber agora no final de setembro. Vai receber só no final de outubro. Pronto, é porque eu cheguei no meio da reunião. A validação do mês de setembro você vai poder fazer até o dia 5 de outubro. Tá? Do dia 6 em diante você não vai mais poder fazer modificação na validação. Tá ok. Beleza. A dúvida era essa. Obrigado, tá? Charles, Thiago, em relação ao que o colega falou de preencher relatório, e foi dito que não é necessário preencher relatório, mas eu acredito que cada um deva ter o seu controle para, quando for validar, fazer a conferência, né? Até para poder fazer as marcações do que foi eletrônico, do que foi em carro oficial, né? Perfeito, então a Adriana. Conferência vai ser necessária. E nesse caso, como, se acontecer de não conferir, como eu adiciono manualmente? Não, aí o Thiago pode responder melhor. Se ele fizer a devolução e não aparecer no sistema SM para validação, o que ele tem que fazer, Thiago? Aí tem que abrir uma solicitação, porque teria sido um erro no sistema, no caso, né? E aí é esse que vai entrar o chat aí dentro do sistema, né? Para fazer esse chamado? Não vai ser pelo sistema, não. Vai ser mesmo pelas vias normais. Beleza. Daí a importância da conferência, anotar para poder conferir depois, se bateu, né? Tudo certo. E quais seriam esses meios normais? Solicitação através do suporte mesmo. Porque suporte PJE. Talvez tenha um e-mail específico, não sei se vai ser criado ainda, mas um suporte da informática. É porque eu já fui fazer uma conferência, deixa eu me identificar, eu sou o Anderson aqui de Maracaçumé. Eu fui fazer uma conferência do que eu já cumpri agora no mês de setembro e fui conferir no Jurisconsult e há uma incoerência dos mandatos cumpridos, né? Uma divergência de mandatos. Então, já seria interessante saber esse meio de conferência para uma suposta incoerência da quantidade de mandatos. Porque o que eu vejo é que os do PJE, eles existem uma ligação mais regular. No entanto, os do TEMES, eles têm uma maior incoerência. E eu queria saber, já aproveitando aí a pergunta do colega, para solucionar essa confusãozinha no sistema. Bom, primeiro tem que saber o campo que tu está checando lá no Jurisconsult, se é devolvidos por movimentação. Tá? Se for devolvidos por movimentação, ele dá um resultado. Se for um outro campo, lá que é relatórios, PJE, grupo de oficiais, dá outro resultado. Tá? Outra coisa, na hora de fazer a devolução, se não colocar o mês vigente de setembro, ele não aparece no teu resultado. É lá no PJE, no campo que tem dia e hora do cumprimento da diligência, salvo engano. Sim. Se tu colocar, por exemplo, o mês anterior, ele não vai aparecer no teu relatório do mês que tu está checando. Então, tem que ver, basicamente,
como tu está fazendo e por onde tu está checando. Aí tu pode me passar um WhatsApp, pega meu WhatsApp, eu posso até te dizer 987081291, de repente eu posso te auxiliar aí, se é na questão da devolução que não estão aparecendo. Por exemplo, se tu fizer uma certidão negativa e botar não cumprido, ele também provavelmente não vai aparecer lá na movimentação. Entendi. Aí tem que ver muito a forma que o que o colega está devolvendo. Tá? Qual seria a forma mais adequada de verificar isso no jurisconsulte? Porque tem vários quadros aqui. Tá, aberto aqui. Anota meu telefone 987081291, que aí eu vou te dar essa forma posterior, porque para não incumpridar muito essa parte, tá bom? Beleza, então. Obrigado. Obrigado. Charles. Pois não. Charles, fica a sugestão, não sei se vocês já pensaram nisso, de fazer um tutorial, deixar à disposição, porque eu acredito que vai ter muita dúvida ainda. Um pequeno tutorial, um passo a passo, perguntas frequentes, esse tipo de coisa. Entendi, Adriano. Boa ideia. Charles, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Sou o Delcio, sou oficial aqui da comarca de Cururupu. Eu queria tudo bem, Delcio? Umas indagações rapidinho aqui para você e o Thiago. Bom dia a todos. Pois não. A respeito do sistema aí de cumprimento de mandatos, o Thiago adiantou que eles vão colocar automático, né, mas provavelmente vai ficar pronto até o final do mês, né? E o que a gente está cumprindo agora no mês de setembro já está sendo válido, né? Aí vai automático o sistema de mandatos, que é para validar até 5 de outubro, não é isso? Correto? Correto. O sistema ele vai buscar pela data lá a data da devolução. Então, certo. Aí no mês de setembro, seria por pagamento da folha de outubro, né? É isso? É isso, né, Charles? Então, só para deixar bem claro, então a questão do sistema, vamos aguardar, né, a implantação do nosso Sentinela, o relatório vai automático, né, para o Sentinela, só para a gente validar, não é isso? Isso. Tá, então tudo bem, basicamente era só essa dúvida aí que eu acho que a gente deveria ter alguns colegas aí com essas dúvidas. Eu queria só que tu repetisse essa pergunta, porque minha internet deu uma falhada aqui, por gentileza. Ah, tá. Não, a questão é todo dia para validar até o dia 5 de cada mês, né? Dia 5 de cada mês, dia 5. Que aí vai ser correspondente no mês que a gente validou, né? Perfeito, perfeitamente. Certo. Aí lá no PJE tem que colocar a data do cumprimento, a data do mês que eu vou validar, né? Perfeitamente. Se colocar o mês anterior, ele não vai contar, né? Ele não vai nem aparecer no relatório aí. Quando eu devolver, automaticamente já vai para o sistema de mandatos, né? O SM. Automaticamente. Só que no dia seguinte, tá? Isso, lembrando que a compilação é no dia seguinte. Tá? Não é devolver no PJE. E aí vem a questão da Adriana, que ela fazer um relatório para ela é válido essa questão, para poder fazer checar o que está, que tu devolveste o que está lá na questão. Certo, aí um exemplo clássico, mês de setembro, creio que até o dia 30, né? 30, né? 30. Certo. Aí seria bom validar a partir do mês 2, né? De outubro. Porque como é no dia seguinte, né? Tu tem até o dia 5 para validar. Dia 6 em diante a folha já pega lá. Se tu não validou, tu não vai receber nada. Certo, não validou, não vai receber nada. Certo. Então, tudo bem. Isso aí que era basicamente minhas dúvidas aí. Muito obrigado aí, viu? Bom dia, Charles. Aqui no Nato do TJ segundo grau. Tudo bom? Pois não, Nato. Pois não. Eu tenho uma pergunta para o Thiago. É porque nós do segundo grau, por exemplo, eu tenho acesso ao jurisconsulte. Só que lá não aparece os relatórios de oficial de justiça do segundo grau, né? Só aparece os relatórios do primeiro grau. Aí uma pergunta para o Thiago se está integralizado isso aí, entendeu? Essa é a dúvida. Bom, agora em desenvolvimento ainda não está, mas a gente já está trabalhando para puxar sim do segundo grau. Vai ter sim do segundo grau. Do PJE então, temos. Tá, beleza, tranquilo. Obrigado. Bom dia. Bom dia, Charles. É Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Central. Eu tinha só mais uma dúvida aqui, eu cheguei um pouco atrasado. Eu não sei se vocês já comentaram sobre isso. Em relação a constar
né, nesse relatório, o mandado devolvido, o prazo devolvido ou cumprido. Por exemplo, eu recebi um mandado no dia, por exemplo, 25 de agosto, né? Perfeito. E eu cumpri no dia 30 de agosto. E eu devolvi no dia 2 de setembro. Como isso vai acontecer? Como vai constar isso? A data que o sistema considera é a data da devolução, a data que é preenchida lá no sistema. Para questões de período e período vigente decorrido, essa que é a data utilizada. Então mandado devolvido, né? Não cumprido, não é isso? Isso, mas só aparece aqui os cumpridos, né? Tipo, sim, os não cumpridos não vão aparecer nessa listagem aqui. Não, sim. Se eu recebo dia 30 de agosto, devolvo dia 2 de setembro, ou dia 1º de setembro, então o que consta é a devolução, né? Nesse caso, Isso. em setembro, não é isso? Uhum. Pronto, obrigado. Perfeito. Obrigado. Só mais uma dúvida, no relatório manual do CEU, pelo sistema até o dia 5 de cada mês. E esse relatório manual deve ser enviado pelo Digidoc até que dia? Esse aí, como é manual, Adriana, é melhor tu enviar até o dia 1º, dia 1º logo, tá? Tá Porque certo. a resolução lá diz que é dia 30, né? A resolução diz que é dia 30. Tá? Bom, Só que entendi. a informática, ela deliberou até o dia 5, tá? O pessoal da informática, para poder fazer a forma de cumprimento. Mas o manual é bom que tu envie no primeiro dia útil, logo após o mês de apuração. Tá certo, obrigada. Chaves. Pois não. Só para, eu perdi o começo, mas só para resumir o que eu entendi, quer dizer que quando eu devolver no PJE, um dia após vai aparecer aqui no relatório, no sistema de controle de mandatos, certo? Certo. Aí depois eu vou botar aqui se foi no carro, se foi por WhatsApp, tal. Perfeito. Agora, em relação ao Temes, como vai ser? Só o Thiago para responder. O Temes também, mesma coisa, devolve no Temes, vai puxar aqui normalmente. Os dois estão integrados, o Temes e o PJE. Ele está integrado também, no prazo de um dia também, aparece. Né? Isso, dia mais um, né, no dia seguinte. E o que é esse quadrinho que tem do lado aqui, que eu perdi? Eu tenho que selecionar, botar a forma de cumprimento e salvar? Esse quadrinho é se quiser salvar mais de um ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Com o mesmo. Mas aí pode ter a sua forma de cumprimento separada, não é isso? Isso, digamos aqui, marca aqui esses dois meio eletrônicos, esse aqui eu quero esses dois carro próprio. Aí salvar aqui, ele salva as opções que foram selecionadas aqui. Perfeito. Tá bom, obrigado. Para ajudar a fazer vários ao mesmo tempo, digamos que, eu fiz todos meio eletrônico, aí já seleciona tudo. E isso aí eu posso fazer diariamente, não posso, Thiago? Sim. Não é obrigado a ser só no final do mês ou no começo de outubro, não, né? Tu pode fazer diariamente, pode fazer de uma vez só no final do mês, já, desde que não ultrapasse o dia 5. Aí é uma prerrogativa de cada um. De cada um. Tu pode selecionar tudo aí e validar tudo de uma vez. Se tudo for feito no carro próprio. Mas quando eu salvo, ele some aqui da lista, porque... Ele vai para outra lista. Eu acho que o Thiago já mostrou isso no começo. E depois eu posso alterar qualquer coisa? Caso eu tenha errado? Até o dia 5 tu pode alterar. Até o dia 5. Depois dessa data, não. Beleza. Tu salvou por engano e depois pode alterar embaixo, na tela de baixo. Até a data dia 5. Beleza, entendi. Até o dia 5 você pode alterar a forma de cumprimento. Eu tava falando com o ligado, mas sim, é isso mesmo. Só para concluir, Thiago, esse ID que aparece é o ID do expediente ou o ID da certidão quando devolve? Do expediente. Do expediente, beleza. Murilo Caxias. Oi, quem tá na frente é a Maria aqui, Maria. Isso, não estou conseguindo ver. Ô Charles, só uma dúvida rapidinho para encerrar minha participação. Pois não. Tu falaste aí no começo que a gente tem que colocar lá no PJE, colocar no campo que eu estou fugindo aqui da página, tipo diligência, né? Sim. Só que alguns colegas me informaram que muitos estão deixando de colocar diligência, estão colocando certidão do oficial.
Não Pode tem ir. problema. Aqui na central a gente coloca diligência, porque as certidões, quando Os modelos, exatamente. a gente faz os modelos aqui, se botar certidões, vai Isso. confundir com as certidões da secretaria. Por Não exemplo, influencia certidão... nada não, né? Não, mas isso aí não interfere, não. Então Tá? tranquilo. Obrigado, viu? Bom Pode dia. continuar fazendo da mesma forma. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu sou Fátima, oficial de Lago da Pedra. Pois não, Fátima. É porque eu vou entrar de licença prêmio dia 12 de setembro. Perfeito. E eu tenho mandado até o dia 8. Como é que eu vou... A partir de quando que eu vou validar esses mandados que eu estou devolvendo? A previsão do dia 15, tem já a previsão para validação. Você pode validar até dia 5 de outubro. Tá ok. Então, você pode estar de férias, de licença e validar a sua casa pelo Sentinel. Tá ok. Muito obrigada. De nada. Mais alguém? Murilo Caxias. Pois não, Murilo. Eu queria saber como foi que o tribunal chegou ao número de R$ 35. Isso aí isso aí já teve muita discussão, eu não vou te responder aqui nessa live, porque isso não é o objetivo. Não, eu só quero registrar que nós estamos numa comarca que tem 2 termos. Não se de zona rural. Eu estou trabalhando em Caxias, São João do Soto e Aldeias Altas. Para eu fazer uma diligência em São João do Soto, são 120 quilômetros, 60 para ir, 60 para voltar. E Aldeias Altas são 30 para ir e 30 para voltar. São 60 quilômetros para a sede, veja bem, para a sede do termo da comarca. Se for zona rural do termo, é muito mais longe. Então, eu só queria registrar, porque parece assim, que está sendo um presente. E, na realidade, para nós não é não, viu? Eu queria deixar bem claro isso, que 35 mas isso aí você não tem que dizer para mim não, viu, Murilo? Você tem que dizer lá para o tribunal. O objetivo da live é esclarecer as dúvidas dos colegas, tá? Eu não estou dizendo para o senhor. Eu estou dizendo... O senhor está direcionando para mim. Não, por favor. Nós estamos em grupo. Todos estão me ouvindo, não estão? Então, eu estou falando com um grupo de pessoas. Eu não estou pedindo que o senhor faça nada, nem tome providência. Eu só quis registrar que, para nós, tá certo? Esse valor não tem sentido, viu? Muito obrigado. Por o senhor pode não ter, mas para muita gente tem, né? Não é o ideal, mas já teve uma melhora. O senhor fazia 120 quilômetros ganhando 2.300, agora você vai ganhar, eu acho que vai ganhar um pouco a mais. Não estou justificando aqui que essa é o ideal. Aí também não é nenhum objetivo dessa live, mas eu acho que está melhor do que ontem. Eu entendo, mas a gente se lembra que a gente já ganhava gratificação por cumprimento de mandato, que foi suprida tem mais de 3 anos. Não é? Isso não é novidade, não. Eu já recebia pelos mandatos que eu fiz em outra comarca. O tribunal está apenas retomando o que já acontecia antes. Perfeitamente. Mais alguém? Charles? Pois não. Eu gostaria de levantar de novo essa situação que um colega perguntou. Eu acredito que a resposta foi diferente de quando a gente conversou. Essa ideia aí, eu acho interessante, se ainda for possível alterar, que ela seja fixada de forma que seja a ideia da nossa devolução, para a gente não ser prejudicado. E não o ID do mandado expedido. Fala o ID do documento. Isso. Esse ID que consta aqui na primeira coluna, esse ID é da nossa certidão ou é do mandado expedido? Eu acho interessante que seja da nossa certidão, porque, como eu disse, existem mandados com vários destinatários, onde são gerados vários expedientes. Em cada expediente, eu certifico. Então, seria interessante que seja da nossa certidão. Não é a ID nem do mandado, nem da certidão, é a ID do expediente. Cada expediente, para cada destinatário, existe uma ID expediente diferente. Então, não é agrupado por mandado, né? Não é a ID do documento.
Tu recebe um mandado para cada destinatário? É o seguinte, é confeccionado um mandado. Esse mandado, digamos, no caso do júri, né? São 25 jurados. São gerados 25 expedientes, certo? Perfeito. Eu devolvo os 25 e aí eu quero saber, essa ideia aí é relativa a Cada uma... um desses 25. Cada um dos 25. Não é o ID do documento que pode ser igual. O ID do documento é aquele que quando tu abre, está lá no cantinho, embaixo da assinatura eletrônica. Sim, não é esse, né? Não é aquele ID do documento. Então, isso aí ele é repetível, aí, por exemplo, nos 25 jurados. Você pode até repetir, mas não é esse ID, não. Não é esse ID que vai ser contabilizado. Só queria confirmar essa informação aí, porque outro colega perguntou e eu entendi que a resposta tinha sido diferente, mas está ótimo, então, que seja assim, para a gente não ser prejudicado. Obrigado. Claro. Pois não, o que mais? Charles, pois não. Charles, eu fiquei com uma dúvida, qual é o ID que a gente tem que cadastrar afinal, porque eu já cheguei aqui no meio da conversa e eu acho que isso é importante para não dar incoerência nas informações. Dani, tu não vai precisar cadastrar nenhum ID, tu vai devolver a tua certidão no PJE normalmente e ele vai, o ID dessa devolução, não da certidão, mas o ID do destinatário, ele vai lá para o sistema paralelo para você validar a forma de cumprimento, tá? Você não precisa cadastrar nenhum ID, não, ele já vai ser feito isso de forma automática no sistema. Ah, ótimo, obrigada. Mais alguém? Oi, boa tarde. Pois não. Pois não. É só uma dúvida, que eu ainda estou com dúvida. Vamos supor, eu cumpri o mandado no dia 30 de agosto e vou devolver esse mandado hoje. Lá na data do cumprimento do mandado, eu vou colocar 30/8, mas eu vou devolver esse mandado hoje, 6 de setembro. O que vai contabilizar é a data do dia 6 de setembro. Sim? Tiago, você responde com mais precisão. Não, é a data que foi preenchida lá, a data da devolução no sistema. Não, o que parece para eu preencher é a data de cumprimento do mandado. Eu cumpri dia 30 de agosto. Hoje eu vou devolver esse mandado, eu vou certificar, e lá na minha certidão eu vou dizer que eu fui ao endereço indicado no dia 30 de agosto, dei ciência para a pessoa total, mas aí, quando eu assinar o documento, vai aparecer a data de hoje, que é 6 de setembro. E o que vai contabilizar no meu relatório? É 30 de agosto ou 6 de setembro? É a data da ciência. Não é a data do documento. É a data que ela registrou a devolução do PJE, é isso? Isso. Pronto. Não é a data que você intimou, é a data que você devolveu no PJE. Exatamente. Então, seria 6 de setembro. Não é isso que ele disse aí, não, já. Não. Ele disse outra coisa. Vai aparecer isso é como se fosse contabilizar a data de cumprimento, no caso. É a data de cumprimento, então, que acho que você está chamando de a data de cumprimento. Aí deixa é a eu data dizer, que você preenche lá, né? A data que eu preencho. Isso. Quando chegar dia 15 de setembro, eu vou lá em período vigente, já que eu devolvi hoje 6 de setembro. Isso. Para eu validar. Eu vou em período vigente ou período decorrido, já que eu cumpri o mandado 30 de agosto e devolvi 6 de setembro. Cumpriu 30 de agosto. Exatamente. Data de cumprimento de diligência, data de cumprimento de mandado 30 de agosto, mas a data que eu devolvi foi 6 de setembro. Quando eu for validar, eu vou em período vigente ou período decorrido? Essa é uma grande dúvida que eu estou desde o início da live, mas eu não consigo entender, sinceramente. Eu não consegui entender. Charles pode me corrigir aí, mas o 30 de agosto não entra, né, no período de setembro, né? O que foi cumprido no 30 de agosto. Hein, Charles? Não vai entrar. Ela tem que dizer lá que ela cumpriu no mês de setembro, senão ela não vai receber. Então tudo bem. Era isso então. Obrigada. Tá bom? Boa tarde. Obrigada. Agora, se tu me perguntar isso para outubro e novembro, aí a gente entra nessa discussão aí de mês vigente e mês decorrido. Você sempre vai poder validar o mês vigente.
O mês decorrido é só aquele período lá de 5 dias, entre 1º e 5 de outubro. Tiago, mas essa data da ciência é a data que eu intimei a pessoa ou a data que eu devolvi? Fiquei nessa dúvida. É a data que tu preenche lá do cumprimento da diligência, gente. É a data que tu não preenche lá no campo, cumprido, aí tu bota a data. Não tem mais nada, não. Não importa quando você devolveu, quando você assinou. O importante é o campo cumprido. Meu marido tá aqui. Isso. Entendi, falou. Entendeu? Pessoal, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Mota, é aqui de Balsas, da comarca de Balsas. Eu acho que só para tentar ajudar aí, a única informação que a gente vai assinalar vai ser o meio de cumprimento e depois salvar, tô certo? Exatamente. Então a data de ciência, isso aí tudo já vai vir preenchido do sistema. Já vai vir preenchido. Isso. Quando eu colocar salvar, quando eu clicar em salvar, essa informação já vai direto lá para o Digidoc, não é isso? Não. Essa informação vai ficar salva aqui no sistema, vai aparecer nessa outra tabela aqui, dos complementados. E aí, no dia 6, né, ou seja, um dia depois do último dia que é possível preencher ou alterar, o usuário do setor financeiro vai emitir um relatório de todos os cumprimentos. Aí ele vai usar esse relatório, não tem nada de Digidoc. Então eu só vou... Para ir para a folha de pagamento, eu só preciso salvar. Isso, exatamente. Porque falaram que tinha um relatório manual lá no Sentinela. Isso aí é sobre o CEO, né, que ainda não está integrado, porque a gente já está verificando a possibilidade. Esse relatório manual que estavam falando era do CEO. Tiago, em relação ao que o colega está perguntando, surgiu aqui uma dúvida. A gente pode salvar todo dia o meio de cumprimento que o mandado foi efetuado, mas validar mesmo é só uma vez no final do mês, né? É isso? Não tem essa validação, né? O que estiver salvo aqui, vê que já está validado. O que estiver aparecendo aqui está validado. Aí, entendi. Tá. O que está salvo é a informação que vai sair no relatório. Mas alguém... Fala, Rômulo. Tu não intervir. Fala, Rômulo. Bom dia, pessoal. Não, rapaz, só queria fazer o seguinte, um pedido. Eu queria assim, porque eu queria que botasse como visita, zona urbana, zona rural, até tem que saber futuramente quantos os colegas compram na zona rural, quantas visitas, sabe? Porque ele sabe que a gente vai precisar dessas estatísticas futuramente, para constar no sistema. Bom, se for uma solicitação da diretoria geral. Vai falar com o Carlos antes, que ele foi lá e pediu para tirar essa informação, Romulo. Era só isso mesmo. Passa quando voltar, dá uma passadinha lá e fala com ele para retornar. Eu era favorável que tivesse também. Porque como é que a gente vai ter dados futuramente? Entendeu? Como eu vi colega de Itaché reclamando aí, que tem 2 termos e tudo, querendo ou não, era bom ele ter um diferencial nisso aí. Entendeu? Beleza. Era só isso. O resto é tranquilo. Então, bom dia a todos aí, pessoal. Bom dia, meu. Desculpa estar interrompendo, Tiago, o senhor é da informática, né? Isso. Essa tabela que foi mostrada, que eu perdi, no caso, ela não vai estar disponível nesse novo sistema, que a gente entraria pelo Digidoc? Desculpa, eu não consegui escutar. Dani, o sistema, tu não vai fazer tabela por Digidoc. Só quem vai fazer tabela inicialmente por Digidoc é quem usa o sistema das várias execuções penais, o sistema CEU do CNJ. Você vai devolver no PJE normalmente, dia seguinte, um dia mais um, você vai entrar no sistema SCM e fazer a validação ou dizer a forma de cumprimento da diligência. Você pode fazer isso até o dia 5 do mês subsequente, tá? Mas não precisa você fazer isso, enviar esse relatório manualmente. Você pode fazer um relatório paralelo para checar e conferir se o sistema não está omitindo alguma certidão, alguma intimação que você tenha feito.
Esse sistema Tá bom? vai começar a valer a partir do dia 15, é A esse? previsão é que funcione a partir do dia 15. Certo. Tá? Tá bom, E, obrigada. Tiago, é possível tu mostrar rapidamente aí, novamente, o que ele vai fazer, entrar no sistema? É possível? Eu acho que tem muita gente que chegou após o início da live. Tá. Por favor. Obrigada. Bom, o usuário vai logar aqui no Sentinela mesmo. Vai ter a opção aqui do SM, Sistema de Controle de Mandados. E aí... Desculpa. Sim, aí tem essa questão do período decorrido e vigente. Eu vou explicar o que é. O período vigente é o mês atual. No caso, hoje seria setembro. O período decorrido é o mês anterior, mas só vai estar disponível até o dia 5. No caso aqui, hoje é dia 6, está aparecendo, mas só para conseguir demonstrar para vocês. Aqui, nessa tela do Oficial de Justiça, vão existir duas tabelas que vão ser preenchidas, né, vão ser trazidas do PJE e do TEMES. Uma delas são os pendentes de complementação complementados. Vai aparecer aqui um dia depois, foi lá no PJE ou no TEMES e devolveu. Um dia depois, ele vai estar disponível aqui para complementação. O que é a complementação? A complementação é preencher essa forma de cumprimento aqui, né, selecionar uma dessas opções e salvar. Esse salvamento pode ser feito individualmente, clicando aqui, ou em lote, selecionando aqui vários. Pode selecionar vários aqui e a opção aqui pode ser diferente. Quando for salvo, no caso aqui eu salvei só um, ele some dessa tela aqui de pendentes e vai para lista de complementados. Ele vai estar aqui. Quando ele estiver aqui, ele ainda pode ser alterado até o dia 5 do mês subsequente. Desde que o chefe, né, não tenha feito uma alteração. O chefe pode alterar um mandado de um dos oficiais que ele chefia. E aí, se for necessário, o oficial tem que solicitar ao chefe para se modificar novamente, digamos assim, se for feito. Mas enquanto o chefe não modificar, o oficial pode alterar aqui. Se tiver preenchido errado, pode alterar até o dia 5 do mês subsequente. E essas alterações todas e registros ficam registrados aqui num histórico de mudanças, clicando nessa lupazinha aqui. Basicamente é isso. Tiago, tem como colocar uma opção de imprimir um relatório no período? Vai ter sim, só o relatório eu não tenho aqui disponível, porque ainda está em desenvolvimento, não tenho aqui para mostrar, mas vai ter sim. O oficial imprimiu o seu próprio relatório. Ok. Mais alguém, pessoal? Mais alguém? Charles, depois a gente pode acessar essa live onde? Vai ficar gravada onde para a gente rever? Eu vou disponibilizar o link no grupo para vocês checarem novamente. Ok, obrigada. No final do relatório, na emissão do relatório, vai ter o quantitativo, né? Um campo com a quantidade registrada, né? Isso, vai ter um relatório sintético com as quantidades e um analítico, dizendo cada um qual forma de cumprimento foi feito. Mais alguma dúvida? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Pessoal, então, eu queria agradecer a participação de vocês, tá? Agradecer a participação de Tiago, que... Lucivan, não tem como dar uma olhada no chat. Você pode habilitar o microfone e fazer a pergunta. Pelo chat eu não tenho como responder, porque a minha internet aqui na central deficitária, eu estou utilizando a minha internet particular. Eu vou ler aqui para deixar. Nas comarcas onde não há central, quem é o chefe que pode alterar? O juiz ou o secretário? É o secretário, né, Charles? Secretário pode alterar. Pode falar, Claudinês. Não, já tirei minhas dúvidas. Muito obrigada. Tá. Sim, Lucivan, só a forma de cumprimento, o único campo.
É o William que está aí, que levantou a mão? Irmão, uma vez lá o Wendel, o oficial de justiça aqui de Timon. Pois não, Wendel. Então, eu queria perguntar para a informática aí se não seria possível, no próprio PJE, a gente já preencher esses campos, zona rural, havia um campo lá, zona rural, zona urbana, uso de carro oficial, porque aí quando puxasse o relatório já viria com essas informações todas, né? A gente, na hora do preenchimento ali, botar dia, horário, diligência, né? Se havia a possibilidade de abrir esses campos para preenchimento, para que a gente, quando fizesse a certidão, juntasse o processo, a gente já poder extrair isso aí logo. Tu responde, Charles, ou eu falo? Não, pode responder, tranquilo. Bom, esse era o desejo, né? Mas, infelizmente, a gente tem uma limitação aí de modificação no PJE e, por causa dessa limitação, foi necessária a criação desse sistema paralelo. No momento, infelizmente, a gente não pode alterar o... O Wendel, né? É o Wendel que perguntou? Wendel, essa aí foi a primeira opção que a gente sugeriu para a informática, a questão de alteração no próprio PJE. Ocorre que esse sistema do PJE, o código-fonte é do CNJ, tá? E em determinadas partes desse código, que eles chamam de body, né, que é o corpo do código, o TJ ele não pode alterar, teria que abrir um chamado junto ao CNJ para fazer essa alteração. E aquele campo ali em específico de cumprido, meio rural, meio urbano, lá onde tem cumprido, não cumprido, redistribuído, ali é onde a parte desse body, do corpo do código, tá, que eles não podem fazer essa alteração. Teria que requisitar uma abertura no CNJ, e aí para fazer essa alteração numa atualização posterior, isso demandaria um tempo muito maior, e aí a sugestão do pessoal foi fazer esse sistema paralelo para atender a nossa demanda. Entendi. Outra pergunta que eu queria fazer era se, por exemplo, aqui em Timon a gente cumpre mandado em Teresina, né? Perfeito. Inclusive na zona rural de Teresina, que é um outro estado, né? Perfeito. A gente tem essa cooperação aí. Como é que a gente vai lançar esses mandados cumpridos em Teresina? Zona rural? Como é? Não vai ter esse campo aí, zona rural. Só vai ter 3 campos aí para validar a forma de cumprimento. É carro próprio, meio eletrônico e carro oficial. Tá? Não tem mais essa questão de zona rural, zona urbana, ela foi superada no decorrer da aprovação dessa resolução. Certo, beleza. Obrigado. Charles? Pois não. É sobre a questão que o Lucimar falou de alterar. Eu achei que o oficial podia alterar. Quer dizer que é só o secretário que pode alterar? Não. Pode responder, Tiago. Pode responder. O oficial pode alterar, mas se a chefia alterar por algum motivo qualquer que vai estar lá justificado, aí o oficial não pode mais alterar posterior a essa mudança do chefe. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos então encerrar, né? Acho que pode falar. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos os colegas que aqui participaram dessa live, agradecer ao Tiago pelos esclarecimentos. Nos colocamos à disposição, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, eu acho que tem aí nos grupos de WhatsApp, meu número, se não tiver pode pedir para alguém da central, tá? Me coloco à disposição, tá? Esperamos que o prazo do dia 15 seja cumprido, se Deus quiser, para a gente já poder validar e aí sanar algum problema até o dia 5 de outubro. Tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigado, meu querido. Obrigado por tudo aí, viu? Estamos aqui à disposição, tá? Espero ter correspondido à expectativa de vocês. Foi excelente, obrigado. Obrigado. Tiago, muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado, pessoal. Boa tarde já, né? Boa tarde.